A gente vai falar agora aqui, ó, sobre dois produtos. Grave esse termo. Primeiro eu vou falar de produtos e depois vou falar sobre planos, ok? Quando a gente fala de produtos, na Sul América tem duas opções de produtos. Tem o ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e tem o somente hospitalar com obstetrícia. A diferença dos dois, gente, está nesse nomezinho aqui, ó, ambulatorial. O que é que cobra o ambulatorial? Consultas, exames, alguns tipos de tratamento, tudo está dentro da parte de ambulatorial. Quando a gente fala em hospitalar com obstetrícia, está incluso atendimento em pronto-socorro, inclusive a urgência e emergência, que é tudo que ocorre nas primeiras 12 horas, internações hospitalares e partos. É um produto que, na minha opinião, ele é pouco explorado pelos corretores. Eu acho que tem um potencial grande de venda desse produto para certas categorias, e aí cabe a vocês conhecerem também um pouco mais sobre esse tipo de negócio, esse modelo de negócio, fazer cálculos para mostrar para o cliente que tem vantagem, sim. Agora, claro, o produto tem que ser adequado ao perfil de cada cliente, tá? Pessoal, na Sul América hoje, o hospitalar com obstetrícia dá um desconto de aproximadamente entre 35% e 40% na tarifa, tá? Então, o cálculo que a gente tem que fazer é o seguinte: o cara está pagando 40% a menos. Ah, André, mas ele está pagando 40% a menos porque é um produto que é 50% inferior. Será que é isso mesmo a concepção? Analise o seguinte: hoje, se você quiser fazer uma consulta, um exame, quiser fazer um determinado tipo de tratamento simples, você divide no cartão, pede dinheiro emprestado para o amigo, para o vizinho, faz vaquinha na internet, no YouTube, tem de tudo, né? Mas são valores pequenos, você consegue até pagar do bolso, tá? Agora, imagine o que você tem que fazer hoje, tem que ficar internado no hospital, como o Hospital da Bahia, onde a diária ultrapassa R$3.000. Imagine ter que ficar 30 dias no hospital pagando diária de 30 dias, R$3.000. Imagine que a pessoa sofre um acidente, cai, precisa botar uma prótese, por exemplo, na bacia, que custa na razão de 65 a 70 mil reais. Então, será que o grande risco está realmente no ambulatorial ou ele está no hospitalar? Então, o grande risco ele está no hospitalar. Então, muitas vezes, esse desconto de 35%, 40% do valor, isso aí pode, para o cliente, pesar muito e influenciar bastante com relação à redução do custo. Qual o cálculo que vocês têm que fazer para ele? Vamos fazer o cálculo aqui, um cálculo base. Digamos que você está visitando uma empresa e o custo dessa empresa está dando em torno de R$10.000. Vamos botar um valor médio menor? Vamos botar um valor de R$5.000. O custo que está dando para ele ter um produto completo, que é ambulatorial e hospital com obstetrícia. Digamos que para essa mesma empresa você apresente uma cotação somente hospitalar com obstetrícia com um desconto de 40%. 40% de desconto de 5.000, você está tendo economia mensal de R$2.000. Se você falar para o cliente que está tendo economia mensal de 2.000, ele vai achar bom, mas ele não vai achar ótimo. Quer ver ele achar ótimo? Pegue esses R$2.000 e multiplique por 12. Ele vai passar a ter uma economia de 2.000, vai passar para R$24.000 de economia no ano. Aí você vai fazer uma pergunta para o cliente: se o senhor tivesse no final do ano com 24.000 no bolso, será que isso faria diferença no seu orçamento? Melhor. Será que nos últimos 12 meses ou nos últimos 24 meses o cliente gastou R$12.000 pagando de consultas, exames, determinados tipos de necessidade de tratamento? Se for um cliente com uso mediano, ele não consegue gastar isso, tá, gente? Então, vocês podem ver que é um tipo de produto que é interessante e que tem público para isso. Quer ver um público consumidor que gosta desse tipo de produto? Médico. O médico adora contratar o produto hospitalar com obstetrícia, porque ele não está muito preocupado com a parte ambulatorial. Ele está realmente mais preocupado com o grande risco que está dentro da cobertura hospitalar. E é só lembrando que na cobertura hospitalar, no caso do contratante do sexo feminino, ele tem a cobertura para parto, e além da cobertura de parto, todo pré-natal é coberto para quem tem um produto hospitalar, ok? Além disso, ele também tem a cobertura de urgência e emergência, ou seja, uma situação hipotética aqui, que aí, esse é o melhor exemplo que vocês podem dar para o cliente. Uma situação hipotética: o cliente está com uma dor abdominal, foi para o médico, tem um produto apenas hospitalar com obstetrícia. Tudo que acontecer nas 12 primeiras horas está coberto dentro do produto. Então, ele chegou lá, fez consulta, fez exames, tomou algum tipo de medicamento para dor, tudo isso está coberto, Completou 12 horas, o hospital tem duas opções: ou dá alta médica ou permanece com o paciente internado. Se ele permanecer internado, ele continua coberto. Se ele tem um produto apenas hospitalar com obstetrícia e ele recebeu alta, aí sim, ele deixa de ter cobertura e aí passa a fazer utilização particular ou através do Sistema Único de Saúde, tá?
Esse mesmo exemplo que eu dei, digamos que foi identificado que ele está com uma determinada patologia, mas que ele não pode fazer a cirurgia naquele momento. A cirurgia dele vai ter que ser feita daqui a 30 dias. Ele vai receber alta, vai deixar de ter cobertura, vai para casa. Se ele precisar fazer algum exame eletivo, vai ser por conta própria, tá? Mas daqui a 30 dias, quando ele voltar para se internar, ele automaticamente passa a ter cobertura novamente. Então, percebam que é um produto que ele é bem completo. Um detalhe desse produto é que ele não pode ser mesclado, ó, está bem negrito aqui, ó. Ou seja, assim como com a participação, a empresa só pode ter ou ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, ou somente hospitalar com obstetrícia. Ele não pode mesclar esses dois produtos dentro dos titulares, tá? Mas comecem a deixar esse produto com um estoque de oportunidade, falem com seus clientes, vejam qual o momento dele, se o momento dele realmente é um momento falando muito sobre a questão financeira, sobre a economia, etc. Pelo menos deixem claro para o cliente que vocês têm esse produto. É importante que o cliente saiba que você está apresentando aquilo porque você entende que é a melhor opção para ele, mas que você tem outras opções também para poder estar ofertando. Dúvida, Gígia? Por enquanto, não, né? Vamos dizer, porque tem uma pergunta aqui um pouco complexa no chat, eu vou resumir para a gente responder ao Roberto. Roberto Carlos, da Planejar Corretora. Ele fala, se um cliente tiver na Sul América individual produto 312 que não foi adaptado à Lei 9656, de 98, se ele pode fazer empresarial da Sul América hospitalar, bom, em primeiro lugar, pode fazer sim. Reduzir as carências ou tem que adaptar o plano primeiro? Bom, se ele vier sem adaptação, ele vai ter carência somente das coberturas que faltam ser adaptadas. Ah, joia. Então, beleza, respondido. Roberto, não já foi cumprido, já deixa quieto. Joia. Só vai cumprir o que vai ficar faltando. E sobre carência, mais tabelinha? As carências do produto hospitalar com obstetrícia é igual a do ambulatorial e hospitalar com obstetrícia? Sim, são idênticas. Ah, são certo. Idênticas. São idênticas. Tá bom. Eu vou falar um pouco mais de carência mais à frente, tá? Daqui a pouco. Tá ok, então. Certo. Beleza, Alves. Era isso que eu ia falar que Luzia perguntou aqui no grupo, mas no chat, mas como você vai falar mais à frente, vamos deixar para responder mais à frente sobre carência. André, boa tarde. Pode prosseguir. André? Isso, pode falar. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta a você. Esse tempo que o paciente ele ficou nas 12 primeiras horas, que o caso dele não se agravou para a internação, tudo que foi feito naquelas 12 primeiras horas, já que ele não tem direito à internação, não precisou, não evoluiu para a internação, quem pagaria? É o segurado ou a seguradora? Excelente pergunta, viu, Alvo? Veja só, gente. Tudo que acontece nas 12 primeiras horas, independente de... Porque essa cobertura, ela faz parte do hospitalar. Então, tanto ambulatorial como hospitalar estaria coberto, tá? Mas falando especificamente do produto, exclusivamente hospitalar com obstetrícia, que é a pergunta de Val, tudo que acontecer nas 12 primeiras horas, com exceção da parte cirúrgica, né? Se tiver uma cirurgia, ele vai ter que ter já cumprido essas carências com relação à cirurgia, serão pagas pela seguradora. Então, no exemplo que eu dei, ele chegou lá com uma dor abdominal, fez uma consulta, foi pago pelo plano. Precisou tomar Buscopan, porque a dor era enorme e foi o medicamento que sugeriram, pago pelo plano. Precisou fazer alguns exames, pago pelo plano. Nessas 12 primeiras horas, o médico ele tem um prazo de 12 horas para diagnosticar, entrar com os primeiros socorros, né? E entrar com o diagnóstico. A partir daí, internou, ele permanece coberto, igual. Agora, se suspendeu a internação, aí sim, ele volta para casa, e aí, a partir daí, passa a ser cobertura por conta dele. Mas, okay, mesmo sendo hospitalar e mesmo não evoluindo para a internação, ele permanece com cobertura e isso aí vai ser pago pela seguradora. Ou seja, o que ele utilizou lá, tudo é coberto pela Sul América. Exatamente. Muito obrigada. Porque para a companhia, o que é considerado é isso aqui, ó, natureza jurídica 213-5. Toda vez que é EPP, que tem essa natureza jurídica, ele passa a ter essa regra, entendeu? Aí entra a regra de 6 meses para poder fazer contratação, já entra, inclusive, a regra de preço, quando você coloca lá que, por exemplo, ele é um EPP, MEI, ele já tem um preço específico para essa categoria, então entra normalmente, tá? Inclusive, se você olhar aqui, ó, se for a Eireli e tiver a terminologia EPP, ME, que também é possível, ele também passa a ter a mesma regra.
ele automaticamente vai mudar o preço, vai ter a regra dos 18 anos, por aí vai. Assim, a questão do preço eu sei, mas eu falo na questão essas questões que não ficam tão claras para a gente, que, assim, é muito, a gente chega, não, aceita netos, mas vai que a gente chega lá, é um Eireli e é PP, não vai poder colocar no Eireli e PP porque o neto tem 20 anos, um exemplo. Então, são essas regrazinhas assim, para a gente não ser pego de calça curta, no dito popular aí, na forma de falar, para depois a gente não estar se confundindo, né? Porque, assim, a regra é netos sem limites. Para quais os tipos de CNPJ? Só para limitada, porque... Nesse caso aí, é exatamente isso. É limitado de 18 anos só para MEI, ME e EPP. Só nesses três. Mesmo Fora esses três aí, é sem limite de idade. Sim, mesmo que seja Eireli, é até 18 anos? Não, Eireli não. Eireli, ele vai entrar com a regra padrão, sem limite de idade. Não, porque eu vi aqui aí que você colocou agora, aí tem aqui, empresas de sociedade, SA, né, limitada e Eireli, sem EPP ou ME, sem prazo mínimo, porque se for Eireli com EPP ou ME, a regra permanece, não é isso? Permanece, exatamente. Pronto, então tirei minha dúvida. Muito obrigada, André. Valeu, Raquel. Gente, ó, só lembrando aqui, ó, quando eu falo de produtos que eu falei, a gente não pode mesclar, mas quando eu falo de planos, ó, todos esses planos da Sul América aqui podem ser mesclados, tá? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções de planos, e a depender da região do Brasil, tem região que chega a 11.